Olá, riquezas! Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi, que foi estar endividada. Há anos atrás eu passei por isso e eu quero compartilhar tudinho aqui nesse vídeo, quais eram essas dívidas, qual é o valor, como que eu fiz para sair dessas dívidas e também por que eu entrei nelas. Então fica aqui nesse vídeo para você acompanhar tudinho. Então, riquezas, eu costumo falar que eu sei cuidar das finanças de teimosa que eu sou, porque eu não nasci com nenhuma habilidade especial, eu não tenho histórias fantásticas pra contar pra vocês de quando eu era criança, que eu fazia várias coisas com dinheiro, não. Eu fui aprendendo com a vida mesmo, me dando conta das coisas e fui amadurecendo. Então, eu já fui consumista e já estive endividada pra caramba. E assim, o mais louco de tudo isso é que eu estive no maior momento de dívida da minha vida quando eu já estudava educação financeira. Então eu tinha começado há uns 2, 3 anos ali a estudar, a ter tido uma transformação na minha vida financeira, só que eu caí nessa de me endividar. Então foi um processo assim, eu tive um relacionamento e essa pessoa tinha um comportamento diferente do meu em relação a finanças. Só que mesmo eu sabendo que a gente estava tomando as decisões erradas, eu não conseguia me manter firme no relacionamento para dizer, não, a gente não vai fazer isso. Eu falava não, eu argumentava, eu mostrava os cálculos, eu mostrava as coisas todas assim, só que a pessoa não se convencia e aí eu dizia assim, bom, não vou ficar sendo a chata, né? Não vou ficar insistindo, não vou ficar falando e tal. Mas eu devia ter sido chata, porque eu sabia que aquilo que eu tava falando era certo. Então, assim, muitas coisas, às vezes, no relacionamento, a gente sabe, né? Mulheres, especialmente, a gente sabe que a pessoa tá fazendo errado ou que a gente tá tomando uma decisão errada, só que pra não ser chata, pra não ter conflito, a gente acaba deixando acontecer. Então, esse foi um dos meus erros. Foi no meu relacionamento, a gente morava juntos. Então eu fui deixando que as coisas acontecessem e eu via que tava virando uma bola de neve, que não tava certo, mas eu sempre chegava com aquela coisa assim, ah, beleza, então tá, é adulto, já sabe o que vai fazer, se tá tomando essas decisões por conta própria, sabe o que tá fazendo. Mas não, às vezes a pessoa do outro lado, ela não tem aquela visão que você tem e nem o conhecimento que você tem sobre aquele determinado assunto, finanças nesse caso, né? Então eu tinha uma outra visão, só que eu não conseguia impor aquilo, de dizer, não, tá errado, não vamos fazer, não vou deixar isso acontecer. Então a responsabilidade foi tanto minha quanto dessa pessoa, né? Não levei adiante, não fui até o final com as minhas opiniões e trancando o pé, porque se é um relacionamento onde a gente vive junto, que a gente divide conta, que a gente divide de casa, as coisas têm que ser tomadas em conjunto. Então se a gente chegou naquela situação que a gente chegou, foi por minha responsabilidade dele também. Então o que aconteceu? A gente começou a comprar muitas coisas, então a gente comprava coisas desnecessárias, a gente tinha um carro financiado, a gente tinha uma moto, a gente começou a comprar as coisas assim e não tinha dinheiro para pagar as contas num determinado momento, as contas básicas da casa. E foi uma época que eu resolvi empreender também, que eu conto em alguns vídeos também. A pessoa também resolveu ir para um trabalho novo, então foi uma transição muito louca no meio do caminho, a gente não estava estruturado financeiramente para aquilo. O que aconteceu? O financiamento do carro estava no meu nome, eu peguei um empréstimo pessoal no meu nome pra gente pagar as contas do mês, assim, de pagar aluguel, pagar comida do mês, e eu também entrei no cheque especial. Então, aproximadamente os valores eram assim, 14 mil reais de um empréstimo pessoal, 1.500 mais ou menos no cheque especial e uns 14.500 de financiamento do automóvel, que não tinha condições nenhuma de manter um carro, né? Já tava com todas essas dívidas, e aí quando aconteceu da gente se separar, essas coisas todas que estavam no meu nome eu carreguei, né? Então essa foi uma dívida que eu carreguei a partir do momento que o relacionamento terminou. O que eu fiz então para liquidar essas dívidas? Que era um fardo, eu me sentia extremamente incomodada com aquilo, mas eu disse, não posso mais, eu não aguento mais essa vida, de todo o dinheiro que entrava era pra pagar juros, era pra pagar conta, eu não tinha um salário que desse pra me manter assim. Então, terminou o relacionamento, eu não tinha condições de montar minha casa e morar sozinha. Então, meu pai morava aqui em São Paulo na época e me recebeu na casa dele. Então, durante 9 meses, eu fiquei na casa do meu pai. Nesse momento, o que aconteceu? Eu cortei os gastos, então eu não tinha dinheiro pra montar uma casa, eu não tinha dinheiro pra pagar um aluguel, porque eu tava com todas essas dívidas e sem grana, sem nenhuma reserva.
Aí o que eu fiz? Eu aproveitei esse tempo que eu fiquei no meu pai e foquei completamente em liquidar as minhas dívidas. Então a primeira dica que eu passo aqui pra vocês é que quando a situação financeira tá extremamente apertada, o primeiro passo que você precisa fazer é cortar por onde está vazando dinheiro. Então manter um mínimo dos gastos possíveis para que você consiga colocar ordem na bagunça, porque não adianta continuar consumindo e tentar organizar. Você vai precisar focar todas as suas forças, sua energia, toda a sua renda que sobra ali e fazer sobrar ainda mais para colocar as coisas em ordem, para começar a liquidar. Isso foi o que eu fiz. Minha prioridade total era liquidar as dívidas. E para mim facilitou porque eu tinha meu salário, eu estava empregada, eu queria liquidar aquilo no menor tempo possível. Eu fiquei com o carro, claro, porque ele estava financiado, estava no meu nome, só que eu sabia que eu não podia continuar com aquele carro, porque a minha prioridade era encontrar uma casa, mobiliar e ter a minha vida, reconstruir novamente a minha vida. Então o carro eu queria vender. Em primeiro lugar, eu foquei em liquidar o empréstimo pessoal. E o que eu fiz? Um amigo me emprestou esse dinheiro, eu fui lá, liquidei, então caiu praticamente pela metade o valor que eu tinha que pagar, porque eles descontaram os juros. Então aí eu já tinha me aliviado, os 14 mil reais do empréstimo pessoal eu já tinha aliviado. O cheque especial foi o último que eu acabei liquidando, apesar de que deveria ser um que era prioridade, porque uma das contas mais caras. Porém, todas as minhas dívidas eram bem caras, porque o empréstimo pessoal, quando eu fui solicitar, eu não tinha garantia nenhuma, então eu acabei pagando taxas bem altas para esse empréstimo pessoal. O foco seria o cheque especial, mas o cheque especial era um valor menor, então eu estava me sentindo mais confortável se eu focasse em estratégias para acabar com as outras. Então, peguei um dinheiro emprestado, fui lá, liquidei o empréstimo pessoal e comecei a pagar para esse amigo uma parcela sem juros, o que já diminuiu significativamente, porque daí eu estava pagando 7 mil reais para o meu amigo sem pagar juros. O que eu fiz com o carro? O carro eu vendi, porque mesmo eu não recebendo nada em troca praticamente, eu já não teria mais as parcelas pesadas do financiamento, que a gente tinha feito em 60 vezes com 1.000 reais de entrada. Gente, era caríssimo, tava pesadaço para pagar. E aí eu já liquidei as duas dívidas e sobrava o cheque especial, que eu comecei aos poucos todo mês cobrindo, e aí outro mês sobrava um pouquinho, pagava juros e tal, e fui equilibrando. Então eu fiquei sem o carro, não recebi nada em troca, mas ao mesmo tempo me tirou aquele financiamento que eu estava pagando e tal. Então, passou esses 9 meses, aí eu fui recomeçando a minha vida, só que eu não fui já metendo pé na jaca, tipo, vou alugar um apartamento, vou mobiliar, vou gastar. Eu estava cautelosa, então eu recomecei a minha vida bem tranquilamente. Eu aluguei um quartinho mobiliado, bem pequeno, numa, tipo, pensão, assim, mas os quartos eram isolados, como se fossem apartamentinhos, mas bem pequenininho. Era um custo que era acessível, que eu podia controlar ali, e eu ia aos poucos me reestruturando. Então assim, perceba que por mais conhecimento que a gente tenha, a gente mesmo assim acaba às vezes caindo em ciladas, se enrolando financeiramente, e tá tudo bem, desde que a gente aprenda com aquela experiência, que a gente perceba que aquilo não é uma situação saudável, não é uma situação agradável, que não está nos ajudando a alcançar nossos objetivos. A gente fica nervoso, a gente fica desconfortável, a vida não anda. Quando eu ainda estava nesse relacionamento, que tinha dívidas, tinha noite que eu passava acordada fazendo cálculos, como que eu ia liquidar, como é que eu ia organizar essas finanças. Então, assim, as dicas que eu passo hoje aqui com a minha experiência é: fale de finanças em casa, marido, esposa, filhos, que isso seja um assunto que vocês pelo menos se entendam, que vocês concordem e que trabalhem juntos para alcançar os objetivos de vocês. Também foque todas as suas forças para terminar essas dívidas. Abra mão agora dos seus objetivos, dos seus prazeres de curto prazo, de momentâneos, em prol de liquidar as suas dívidas. Depois que você conseguir empatar ali seu salário, comece a se estruturar, buscar passo a passo da sua vida financeira, como que você vai poder se focar nos seus objetivos e ter uma vida tranquila financeiramente. Vá cortando todos os gastos por onde está vazando o seu dinheiro, porque quanto mais você puder focar e acelerar o processo de liquidar dívidas, muito melhor para os seus objetivos. Eu tenho vídeos aqui que te ajudam também, vou deixar os links para vocês saberem como que vocês podem começar, e vocês não se sintam tão chateados e tristes, desanimados com a vida, porque faz parte, é um processo, desde que você esteja determinado a fazer com que isso acabe e que você aprenda com essa lição. Depois disso eu nunca mais estive endividada, graças a Deus eu aprendi essa lição, então
É ruim, é difícil, mas a gente cresce e aprende pra caramba nesses momentos. Espero de coração que esse conteúdo tenha te inspirado, te ajudado, e a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Dê um like aqui se você curtiu, se inscreva porque o mês de maio tem muito vídeo bacana de segunda a sexta-feira. Compartilhe com os amigos que estão aí meio, tô endividado, tô cansado, a vida tá dura, porque eu tenho certeza que isso vai inspirar muita gente. Um beijo gigante, tchau, tchau!